Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, né? No estudo do livro de Gênesis. Nós estamos aí com o propósito, né, de ler a Bíblia online, ao vivo. E nós estamos ainda no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Estamos fazendo live aqui diariamente, exceto no dia de sábado, tá bom? Então, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Dayana e nós estamos estudando a Bíblia para a gente saber qual que é aí a vontade de Deus para a humanidade. O que Deus, na verdade, quer para mim, para você, como que a gente tem que se comportar, para a gente entender um pouquinho por que as coisas acontecem no mundo, né? E Deus, ele fala claramente com a gente desde do comecinho da Bíblia. Nós estamos aqui, né, aprendendo, lendo juntos, refletindo, e a Bíblia ela começa a falar com a gente desde o começo, né? A gente já viu aqui nesse livro que o pecado afastou a humanidade de Deus, né? Quanto mais a humanidade vai pecando, mais a humanidade vai se afastando de Deus. Deus já tentou algumas maneiras, né? Não para punir a humanidade, mas de mostrar para a humanidade que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho certo. Ele nos mostra as consequências do pecado, né? A gente, além de ir se afastando de Deus, a gente também tem consequências aqui nesse mundo pelo pecado. Então Deus ele vem falando com a humanidade no objetivo do quê? De moldar o coração da humanidade. Porque Deus, ele não quer robôs. Se Deus quisesse que todas as pessoas fossem controladas, né? Fossem pessoas totalmente controladas por ele, não tivesse o livre arbítrio, né, de você se expressar, de você fazer o que você quer, Deus ele teria esse poder, mas ele não quer isso. Ele quer a gente de verdade, né, de corpo, alma e espírito. Ele quer corações sinceros. Ele quer que a gente de fato ame a ele. Ele não quer que a gente venha até ele por interesse, por exemplo. Deus não quer isso. Deus ele quer um coração sincero. E é isso que ele vem mostrando, né, ao longo de anos. Ele vem trabalhando nisso para que a gente possa aí, de fato, ter um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração transformado, um coração bondoso. É isso que Deus quer. Então, hoje nós vamos dar continuidade no livro de Gênesis e nós estamos no capítulo de número 13. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, eu te convido a abrir junto comigo o capítulo de número 13. E aqui no chat, gente, eu sempre respondo a todos, tá? Só que quando eu tô lendo, eu não consigo responder, tá bom? Porque senão eu vou acabar me perdendo aqui na leitura, né? Não vou conseguir ler. Então, depois que eu terminar de ler, a gente bate um papinho aqui. A cada capítulo também eu procuro ler aqui um pouquinho os comentários também. Inclusive agora, antes de começarmos, né, a ler, eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, tá? E uma coisa que eu peço para vocês se atentarem é o seguinte: muitas pessoas, o inimigo ele está nessa terra, né? Ele está aqui no mundo. E ele não quer que a gente venha a ter essa transformação de mudança. Ele quer o quê? Que as pessoas sejam alienadas a ele. Ele quer pessoas enganadas.
Ele não quer que as pessoas entendam, sabe? Muitas vezes ele coloca uma venda nos olhos das pessoas para elas não conseguirem entender. Então, muitas vezes, ele vai entrar aqui na live, ele vai entrar para me xingar, para me humilhar. Pode ser que ele entre para distorcer a palavra de Deus. Pode ser que ele venha contar, sabe, histórias que não condiz com o que está na Bíblia. Enfim, ele pode usar de diversas maneiras para tirar a sua atenção, para você não conseguir entender o que está sendo passado aqui. Porque cada capítulo da Bíblia, Deus fala com a gente, Deus fala com a humanidade, Deus vai mostrando o caminho, Deus vai mostrando o porquê, né? Às vezes de tanto sofrimento, e a gente vai começando a entender. Mas muitas vezes, né, o inimigo não quer. Na verdade, muitas vezes não, ele não quer mesmo, né, que isso aconteça. Muitas vezes ele usa pessoas para distorcer, ele usa situações para distorcer a palavra de Deus também. E tudo isso é para tirar o quê? A nossa atenção. Então, procure prestar atenção no que está sendo lido, né? Para a gente refletir depois, para que de fato você venha a sair dessa live diferente e para que você tenha fome da palavra de Deus, que você possa, nossa, nesse capítulo eu aprendi tal coisa, o que será que está escrito no outro, né? Que você venha de fato aprender, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos consola, ela faz a gente entender várias coisas, então é muito importante a gente ler a palavra, tá bom? Muito bom dia, minha amiga Dayana. Deus abençoe. Amém. Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando. O Ramon está pedindo oração. Ele disse que conheci a Umbanda, mas nunca perdi a fé em Deus. Tem uma oração para mim. Pode deixar, Ramon. Eu coloquei seu nome aqui, tá bom? Fica aqui na live com a gente. Nós estamos fazendo live todos os dias para a gente de fato descobrir o que está escrito na palavra de Deus, né? Pois Deus deixou a Bíblia para que a gente venha o quê? Aprender como viver, como se comportar, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Muitas vezes o mundo, as pessoas enganam a gente, né? A gente faz coisas ou acredita em coisas porque o mundo nos mostrou. Mas e a Bíblia? O que que a Bíblia diz sobre as coisas que a gente vem acreditando, que a gente vem se enganando? Então é muito importante que a gente venha ouvir a palavra de Deus, porque Deus ele fala conosco pela palavra. E tem muitas coisas, né, que Deus fala para a gente fazer, que Deus orienta a gente a não fazer. Então é muito importante a gente descobrir o que está escrito na palavra de Deus. Eu mesma, eu já fiz coisas que eu não sabia que estava escrito na Bíblia que não podia fazer, ou que não era daquele jeito, a pessoa me passava uma informação errada, eu acreditava. E muitas vezes a gente se sente até frustrado porque muitas pessoas falam com a gente em nome de Deus e elas ainda passam o quê? Uma informação errada para a gente. E a gente coloca ali a nossa fé naquela informação, acreditando que aquilo é uma coisa que vai agradar a Deus e a gente se dedica muito, Deus não atende aquilo que a gente, aquela perspectiva que a gente tem, ela é totalmente frustrada e às vezes tem pessoas que descontam até em Deus, né? Mas na verdade, a culpa não é de Deus. A culpa é que a gente não foi conhecer o que estava na palavra de Deus, a gente seguiu caminhos errados por falta de informação, a gente acabou fazendo coisas que não agradam o Senhor e deu tudo errado. E aí a gente se afasta de Deus. E é dessa maneira que o inimigo trabalha na vida, na nossa vida, né? É desse jeito que ele trabalha, ele distorce as informações. Então é muito importante a gente conhecer a palavra e a gente viver do que está escrito na palavra. Quando a gente quer transformação na nossa vida,
É exatamente isso que a gente tem que fazer, porque o mundo ele tá perdido e tá cheio de pessoas enganando pessoas, né? Tá acontecendo muito isso. Então a gente tem que ir baseado na palavra de Deus. A gente tem que ser conhecedor da palavra. Seja bem-vindo, José do Juazeiro do Norte. Bom dia a todos. Olha, o Ramon disse: Meu coração vibrou na Umbanda, porém sinto falta de ir na igreja. Olha, o mais importante, né, que eu tiro hoje, pelo menos para minha vida, né, que realmente está fazendo muito sentido para mim, não é nem a questão de ir a uma igreja, é de você conhecer a palavra de Deus e você praticar o que está escrito na Bíblia, tá bom? O nosso coração nesse mundo, ele é enganoso. Então ele vai vibrar por várias coisas nesse mundo. E muitas coisas são o quê? Ilusão. Muitas coisas vêm dar uma emoção na gente, traz aquela falsa felicidade, mas é uma questão do quê? De momento, né? Então a gente tem que de fato ser prudente. A gente tem que de fato se alimentar da palavra de Deus. Boa noite. O mundo espiritual existe. Então, Ramon, você, né, que tá indo aí, eu não, é religião, né, que fala, é uma religião. Você já pôde perceber, né, que o mundo espiritual, ele existe. Ele existe, o mundo espiritual. Tem muitas pessoas que, né, acabam não acreditando. Enfim, o inimigo ele usa de diversas formas para enganar as pessoas, mas quem vai nessa religião consegue saber, né, que o mundo espiritual ele existe. Ele existe. Existe tanto o lado do bem como o lado do mal. Boa noite, a paz do Senhor. Bom, eu vou começar aqui. Todos os dias uma oportunidade, que Deus continue te usando. Amém. Glória a Deus. Santo São Paulo. Conheço a palavra, mas infelizmente muitos usam para benefício próprio. Mas então, por isso que é bom a gente conhecer a palavra, porque aí a gente não é enganado, né? Por pessoas que querem se auto-beneficiar. Até porque a palavra de Deus, ela não é para uma pessoa, por exemplo, ela é para a pessoa se auto-beneficiar na questão do quê? Da salvação, né? Que é um benefício que a pessoa vai ter, mas é nisso que a gente tem que se beneficiar, né, da palavra, para que a gente tenha salvação e para que a gente leve a palavra para que mais pessoas tenham a salvação. É isso que Deus quer da gente, é isso que a palavra de Deus nos leva, né, vai nos levando. Bom, agora eu vou começar aqui, tá bom, gente? A ler a palavra de Deus. Eu já li aqui um pouquinho os comentários com vocês.
E agora a gente vai ler. Eu vou ler na versão NVT, tá bom? Vamos lá. Capítulo número 13. A separação de Abraão e Ló. Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Então aqui, gente, a gente está dando continuidade porque os egípcios, né, o faraó, ele descobriu que Sara era esposa, Saraí, né, era esposa de Abraão. E eles começaram a ter várias maldições lá, né, porque Abraão, ele contou uma meia mentira, disse que Sara era irmã dele, não esposa. E Deus começou a castigar os egípcios. Eles descobriram e ele falou: ó, pega sua mulher, pega essas coisas aí que eu te dei e some daqui. Porque vocês estão acabando com a minha vida. Eu não sabia que essa moça era sua esposa, então vão embora daqui. E Abraão pegou, né, e foi embora. Então, e tá escrito aqui: Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho, em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. E olha só uma observação que eu fiz aqui. Olha só como que era o coração de Abraão e como que nós temos que se espelhar nisso. Abraão, quando ele chegou em Canaã, Canaã estava passando por um momento muito ruim, de fome, né? E Abraão, nessa época, não era rico, porque senão ele não teria ido para o Egito por conta da dificuldade que a terra estava, né? Ele foi para o Egito justamente porque ele precisava de recursos. E como que Abraão voltou do Egito? Mesmo que ele foi para o Egito sem a orientação, digamos assim, de Deus. Abraão, ele voltou rico. Ele não tinha dinheiro, ele voltou rico. E para onde ele voltou? Ele voltou para o mesmo lugar que Deus tinha mandado ele, porque Deus não mandou ele para o Egito, Deus mandou ele para Canaã. E ele voltou justamente para lá. Ele voltou justamente aonde ele fez aquela tenda, né? Para orar por Deus. E quando ele chegou lá, foi exatamente isso que ele fez. Ele foi orar a Deus. Ele poderia muito bem ter virado as costas para Deus, por exemplo. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que não tem nada e de repente essa pessoa ela começa a ter recursos e o que ela faz? Ela abandona Deus. Só que Abraão não. Abraão não tinha o coração preso em riquezas, porque a Bíblia fala que ele e Ló já estavam muito ricos. E mesmo assim, ele voltou para o mesmo lugar e ele foi buscar o que? Orientação divina. Ele foi orar, né, por Deus. E vamos continuar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gatos e muitas tendas.
Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. Naqueles tempos, os cananeus e fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes, porque Ló ele era sobrinho, né, de Abraão. O pai de Ló tinha morrido. A região inteira está à sua disposição, disse Abraão. Escolha a parte da terra que desejar e nos separemos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe, até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Todas estas terras que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então, vejamos bem. No capítulo anterior, Deus deu uma orientação e uma promessa de um grande milagre, né, na vida de Abraão. Ele disse que ele ia abençoar quem abençoasse Abraão. Ele disse que Abraão ia ser um homem muito conhecido, que ele ia ter muitos filhos. Ele disse que a terra de Canaã seria dele. Ele deu, né, tudo isso. Ele deu uma direção para onde Abraão tinha que ir. Deus fez tudo isso. Inclusive, Deus falou para ele largar a parentela dele. Ele falou para quê? Para levar só a esposa dele, mas a parentela ele deixar. E o que Abraão já começou, né, fazendo, digamos assim, meio que errado. Deus falou para Abraão largar a parentela dele, para Abraão levar só a esposa dele. E Abraão levou quem? Ló. E a Bíblia não fala que Deus falou com Abraão novamente enquanto ele estava com Ló. Deus ficou em silêncio. Deus veio falar com Abraão de novo quando Ló partiu. Aí Deus veio falar com Abraão novamente. E Deus fez de novo promessas a Abraão. Falou que tudo aquilo que ele estava olhando, inclusive a cidade, aonde o lado, né, que Ló quis ir, Deus prometeu, falou que tudo aquilo seria dele. Deus prometeu isso para Abraão. E aqui a gente vê mais uma vez, né, o coração humilde de Abraão. Abraão, ele era mais velho, né? Ele poderia, por ele ser mais velho e por eles terem conseguido tantos recursos, porque afinal de contas eles conseguiram todos esses recursos por conta meio que de Abraão e de Saraí, né? Então Abraão, ele poderia se ver, né, num patamar superior a Ló e ele ter escolhido as terras, mas não, ele foi super humilde.
Ele deixou o quê? Que o sobrinho dele escolhesse, independente se ele ia escolher o melhor ou o pior, ele deixou que Ló escolhesse. Ele queria o quê? Paz. Ele não queria guerra. Ele confiava em Deus. Quando ele chegou ali, mesmo ele voltando com tantos recursos, ele voltou para o lugar onde ele fez um altar para Deus. Ele voltou do Egito para a terra aonde Deus mandou ele ir. A primeira coisa que ele fez quando ele voltou para essa terra foi orar a Deus também. Então, Abraão, ele tinha uma fé em quem? Em Deus. Ele não fez como Ló, que olhou as circunstâncias da terra, que olhou o que era melhor. Ele acreditou que na provisão de Deus. Ele deixou que Ló escolhesse o que ele achasse melhor, né? Então aí mostra como que Abraão tinha um coração humilde. Ele não tinha um coração preso a riquezas deste mundo. Ele confiava em Deus. E quando Ló foi embora, Deus prometeu essas coisas para Abraão. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manré. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Outra coisa muito interessante que Abraão ia fazendo era por onde ele passava, por onde ele se estabelecia, ele fazia um altar para Deus, né? Para orar para Deus, para conversar para Deus, para buscar intimidade com o Senhor. Então, aqui, gente, esse foi o capítulo de número 13. Aqui mostrou que Abraão obedeceu a Deus. Mostrou também que Abraão não era um homem que tinha um coração ligado a riquezas, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque eu li, né, hoje mais cedo. Eu sempre coloco as coisas que eu observei. Deixa eu ver se eu deixei faltar alguma aqui. O Abraão, quando já muito rico, volta e ele busca por Deus ali, mesmo muito rico. A riqueza trouxe a separação de Abraão e Ló, e provavelmente era isso que Deus queria, né? Porque Deus ele falou para Abraão não levar a parentela dele, né? Sair dali. O coração de Abraão não estava no dinheiro, e sim na paz. Ele confiava em Deus. Ló já era diferente. Você vê que a Bíblia, ela não fala que Ló chegou lá no altar e foi orar a Deus, né? Quem fez isso foi Abraão. Ló não. E Ló, na hora de escolher as coisas, ele não pensou, nossa, meu tio é mais velho, meu tio que me trouxe para cá, né? Deixa eu dar uma prioridade pro meu tio. Não, ele foi pelo que ele achava melhor, sem nem mesmo consultar a Deus, por exemplo. Muitas vezes, para Deus, ele entregar, né, o que de fato ele tem também para nos entregar, ele quer o quê? Que a gente se afaste de certas pessoas, que a gente pare de ter certos comportamentos, quando a gente está, às vezes, numa direção errada, fazendo alguma coisa errada, ou em companhias erradas, Deus se cala também, né? Bom, então vamos continuar. Aqui eu falei tudo que hoje eu li, eu marquei, né? Tudo que Deus falou comigo. Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês.
Eu adoro ajudar o próximo, acredito que tudo que faz de bom, a vida nos devolve. A gente tem que ajudar o próximo de coração mesmo, isso é muito bom, é gratificante, né? Quando a gente ajuda o próximo. Juninho pede oração, vou colocar seu nome aqui, Juninho. O sistema religioso confunde, temos que ter ligação direta com Deus para nos firmar. Isso, e na palavra de Deus, né? Nós temos que estar focados na palavra de Deus. O Rubens, ore para mim e para o meu filho. Coloquei seu nome aqui, Rubens. Boa noite, Deus abençoe. Você é pastora? Não, eu não sou pastora, tá, gente? Eu sou só uma discípula de Jesus, né? Eu leio a palavra aqui com vocês. Não sou pastora, tá bom? Verdade, só cresceu por causa do tio e foi desumilde. A Bíblia ela relata, né, que Ló, ele não tinha o coração como o de Abraão, né? Bom dia, você estuda partes aleatórias ou tem uma sequência? Não, aqui a gente está começando desde o começo a Bíblia, tá bom? Nós estamos agora, nós acabamos de ler o capítulo 13, mas a gente vai começar a gente começou, né, na verdade, esse estudo desde o capítulo número 1 de Gênesis, e a gente vai lendo, né, todos os dias, exceto no sábado, gente, que eu não faço live, mas a gente vai lendo todos os dias os capítulos por ordem, tá bom? Sem pular a Bíblia. E vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está lendo aqui, vocês podem deixar aí a dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos ler agora o capítulo de número 14. A gente acabou de ler o de número 13, agora a gente vai ler o de número 14. E o título é Abraão resgata Ló. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Alazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Berra, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semebre, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sindim, ou seja, no Vale do Mar Morto, por 12 anos. Estiveram sob domínio do rei
Kedorlaomer, Kedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Reafins em Asterote, Carnaim, os Uzins em Rãs, os Emins em Savê, Kiriatim e os Oreus no Monte Seir, até El-Pará, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amoreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafael, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Aelazar. 4 reis contra 5. Acontece que no Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram no poço de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo para Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos. Pertence a Manre e a Moreu. Manre e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército fugiu, mas Abraão perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então, olha só, mesmo Ló fazendo a escolha de pegar, né, as terras, as melhores terras, né, visualmente falando, ele passou por isso, né? Ele foi saqueado, foi sequestrado por esses reis. Esses reis que vieram de outras regiões, né? Eles não eram reis dali daquela região. Eles vieram da Babilônia, de outras regiões que já tinham costumes, né, de fazer isso com as pessoas. E Abraão, mesmo com um exército pequeno, ele conseguiu recuperar os pertences, né, desses reis que perderam, né, essa guerra, e conseguiu recuperar também as pessoas, né, conseguiu inclusive recuperar o sobrinho dele. E Abraão mostra mais uma vez o coração dele, a lealdade que ele teve com o sobrinho dele. Vamos lá, vamos continuar aqui. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro do vale, em Save, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão
pelo teu Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então aqui está falando que um sacerdote, um homem, né, de Deus, que servia a Deus, né, naquela região, quando Abraão estava chegando vitorioso com aquelas pessoas que foram reféns, né, com tudo que foi roubado daquelas pessoas que Abraão conseguiu resgatar, esse homem de Deus, a Bíblia não fala que Abraão foi até esse homem de Deus. A Bíblia fala que esse homem de Deus foi até Abraão prestigiar Abraão. E olha só que interessante, fala que ele levou alimentos, né, que são aí simbolizados na ceia de Jesus, que foi o pão e o vinho. E ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então aqui ele está falando para Abraão e ele está falando publicamente que quem fez Abraão conseguir aquela vitória foi Deus. É como se Deus tivesse conversado com aquele homem, com aquele sacerdote, com aquele homem de Deus e falado: olha, vai lá, dá os parabéns a Abraão e fala publicamente que fui eu que fiz ele vencer. Mesmo o exército dele sendo pequeno, fui eu que dei essa vitória a ele, para que ele seja engrandecido espiritualmente, né? E visto por todas as pessoas, para que ele ganhe o quê? Prestígio, para que ele ganhe mais prestígio nessa cidade. E foi exatamente isso que esse sacerdote fez, né? Isso que a Bíblia fala aqui. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. E olha só, aqui fala que Abraão, ele deu voluntariamente, ele deu de coração, ele deu reconhecendo que aquele homem era um homem de Deus e que aquele dízimo era para Deus. Abraão, ele deu de coração. A lei do dízimo, né, que foi uma lei na época de Moisés, ela não era imposta ainda nessa época, porque Moisés não existia ainda nessa época, né? Então não existia essa lei. Mas a Bíblia fala que Abraão, ele deu o quê? De coração. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que quando Deus fala para Abraão ir para outra cidade, ele fala o quê? Que ele vai abençoar as pessoas que abençoarem Abraão e que ele vai amaldiçoar as pessoas que amaldiçoarem Abraão. E o que esse sacerdote fez? Ele abençoou Abraão. Ele falou o quê? Vamos voltar aqui. Bendito seja Abraão pelo Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse homem, ele abençoou Abraão. E o que Abraão fez? Abraão também o abençoou, porque Abraão deu 10% de tudo que ele recuperou aí nessa guerra. Então aí é como se já uma profecia de Deus, ou até duas, né? Já estivesse o quê? Se cumprindo na vida de Abraão, porque Abraão já estava sendo reconhecido, já estava se tornando famoso, afinal ele foi para linha, né, uma linha de frente com reis, com pessoas conhecidas. Então ali Abraão já estava se tornando o quê? Influente e Deus falou: quem te abençoar, eu vou abençoar. E esse homem abençoou, bendizeu Abraão, e Abraão também o abençoou, né? E continua assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fiquem com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma:
Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio de correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Então, Abraão, ele tinha também um coração que ele não tinha um coração apegado em coisas materiais desse mundo. Ele era um homem que ele pensava no próximo, ele tinha empatia pelo próximo, tanto é que ele lembrou desses homens, né, que eram os aliados dele. Ele pensou assim: não, eles merecem, né, ganhar algo, eles me ajudaram. Ele teve empatia por essas pessoas, ele pensou no próximo. Ele ele salvou, né, a vida do sobrinho dele também. E ele não teve o coração o quê? No dinheiro. Ele, não, ele já era rico e muitas pessoas às vezes conquistam tantas coisas e não conseguem, né, ser felizes já com o que elas conquistaram e querem sempre mais e mais e mais e mais e se tornam pessoas às vezes até arrogantes e muito presas, né, aquilo que elas estão conquistando. E Abraão ele mostra que ele é o quê? Que ele era o quê? Diferente. Ele não tinha o coração dele preso no dinheiro, porque senão ele ia querer aquilo para ele. Mas não, ele fez questão de devolver. Ele fez questão de devolver esses valores. Então, aqui nesse capítulo, o que nós aprendemos, né, o que nós vimos aqui na Bíblia, eu deixo tudo aqui anotadinho. Gênesis 14. Então, 4 reis, né, lutam contra 5, né? E esses 5 reis, eles perdem provisoriamente, né? Mas Abraão fica sabendo e consegue recuperar tudo e traz tudo de volta para aquela cidade que Deus prometeu que seria dele. E aí ele já começa, né, a ganhar prestígio dessa cidade. Abraão dá o dízimo voluntariamente, né, em forma de gratidão. Ele reconhece que aquele homem, ele foi usado pelo Senhor. Ele reconhece que aquilo que aquele moço falou, que foi Deus que deu a vitória para ele, que realmente foi Deus, né? Ele devolve aquele valor, né, aqueles projetos, né, aqueles objetos de valor, ele devolve, ele reconhece que aquelas coisas não são deles, então mostra aqui que Abraão não é um homem que quis enriquecer às custas dos outros, né? A Bíblia aqui já nos ensina a não querer o que não é nosso. E Abraão começa aí a ganhar prestígios, né? A Bíblia mostra que Abraão começa a ganhar prestígios. Agora eu vou ler aqui um pouquinho, porque acabou esse capítulo 14. Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida. Oremos pela construção. Gente, o dízimo aqui, né? Tem uma pessoa falando: oremos pela reconstrução do terceiro templo judaico de Jerusalém. Amém. Vamos direcionar o dízimo para
Jerusalém. Gente, o dízimo, né, nessa época aqui que Abraão ele deu o dízimo, foi um dízimo, gente, voluntário, né? Ele não deu o dízimo porque esse sacerdote, por exemplo, esse sacerdote, ele não foi ao encontro de Abraão e falou assim: Olha, Abraão, você conseguiu aí muitas riquezas, eu vim aqui, ajuda lá, ajuda, me ajuda com dízimo, dá o dízimo aqui para mim. Não, não foi assim. Abraão realmente deu o dízimo para esse sacerdote, mas Abraão, ele deu o dízimo voluntariamente. Ele deu de todo o coração dele, ele deu porque ele queria dar. Inclusive, nessa época nem tinha a lei de Moisés, né, que falava sobre o dízimo, que inclusive era um dízimo para os levitas, que eram pessoas que não tinham terra, né? Que vieram da tribo de Levi e eles não herdaram terra. Então, por isso que eles tinham o direito do dízimo. Mas esse dízimo, né, que fala aqui, né, de Abraão, foi um valor que ele deu de reconhecimento, de gratidão, né? Aquele sacerdote, ele foi lá parabenizar Abraão e foi bendizer ele, né? Ele ali abençoou, ele bendizeu Abraão, ele disse na frente de todas as pessoas: Olha, esse homem aqui, Abraão, Deus é com ele. Mesmo ele indo com poucos homens, né, guerrear com reis, ele venceu. E ele não venceu à toa, ele venceu porque Deus é com ele. Então, aquele homem, como posso dizer, ele abençoou também Abraão. E Deus, ele falou o que para Abraão no começo, quando ele pediu para Abraão ir para Canaã? Quem te abençoar, eu te abençoarei. Então ali estava se cumprindo uma profecia que Deus fez para Abraão, né? Agora o dízimo, Deus ele nunca pediu o dízimo para construir templos, para construir igrejas, para pagar contas de igrejas, por exemplo. Deus ele nunca pediu isso na Bíblia. Deus ele pediu para que construíssem o tabernáculo, né? E depois ele pediu que construísse o templo, mas não com dinheiro do dízimo, com dinheiro de ofertas. O dízimo, ele sempre foi para alimentação dos levitas, exceto nesse caso aqui do sacerdote com Abraão, que foi um dízimo totalmente voluntário. Não foi porque o sacerdote foi lá pedir o dízimo para Abraão. Não, ele foi até Abraão para prestigiar Abraão e para cumprir já um propósito, uma promessa que Deus fez a Abraão publicamente. Bom dia, Dayana. A graça de Cristo seja contigo. Conte também quando Deus chamou Moisés para ir libertar seus filhos do Egito. Deus revelando o conhecimento sobre todo homem. Sim, nós vamos chegar nessa parte, sim, para a honra e glória de Jesus. Nós vamos chegar nessa parte, mas a gente está lendo tudo desde o começo, tá bom? Para a gente realmente entender a história da Bíblia, né? Bom estudo, Dayana. Sou novo aqui, dei o like, obrigada. Gente, todas as vezes que vocês deixam like, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele faz o quê? Ele encaminha esse conteúdo para mais pessoas. E isso é muito bom para que mais pessoas vejam essa palavra, né? VG Souza pede oração para ela e para a família. Eu estarei colocando aqui seu nome, tá bom? Me inscrevi agora no seu canal, a palavra me fortaleceu. Que Deus continue usando. Já orei e vou dormir. Vou orar por você e seu canal. Amém, João. Muito obrigada. Deus abençoe.
Fico muito feliz que essa palavra tenha encontrado aí seu coração. Agora nós vamos dar aqui continuidade, tá bom, gente? Na leitura. Nós vamos ler agora o capítulo de número 15. A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Esse é o título desse capítulo. E a live vai ficar gravada, tá bom, gente? A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor Deus soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado, as aves, porém não cortou no meio. As aves de rampina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amoreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Então aqui Deus, ele já estava profetizando o povo no Egito, né? Deus já estava aqui profetizando, mas deixando bem claro para Abraão que eles seriam libertados e que eles voltariam para essa terra que Abraão estava, que Deus prometeu para ele. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carraças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus e quenezeus e cadimoneus, hetitas,
ferezeus, refaíns, amoreus, cananeus, gigarzeus e jebuseus. Então aqui Deus falou que daria muitos descendentes a Abraão e que o povo, que a descendência de Abraão iria sofrer, né? Que eles iriam ser escravos, mas que Deus daria a vitória a eles. Então, imagina só uma coisa, né? Imagina, tem tantas pessoas que às vezes querem coisas, né, deste mundo. Nós queremos tantas coisas e a gente quer o quê? Que seja rápido. A gente quer no nosso tempo. A gente imagina que tipo Deus vai fazer um milagre amanhã, né? Que você vai acordar e vai ter um milagre. A gente pensa humanamente, a gente pensa dessa maneira. Mas imagina, Deus, ele vem falando para Abraão que ele vai ter muitos descendentes, sendo que Sara é estéril. E Abraão já percebeu isso, e Saraí também, né? Eles vê que eles não estão conseguindo ter filhos, e eles recebem essa promessa de Deus. E aí vai passando dias, vai passando um bom tempo, né? E eles não conseguem o que Deus falou. Imagina só. Tem pessoas que, quando elas não têm o amor de Deus, né? Quando elas não servem a Deus por temor, porque o importante não é a gente seguir a Deus pelo que Ele pode dar. Claro que a gente tem sonhos, que a gente tem desejos, mas o importante é a gente seguir a Deus por amor a Deus. Por amor a Deus. Amor a Deus, temor a Deus, não somente pelo que Deus pode nos dar, porque Deus, ele fez sim promessas a Abraão, mas passou muito tempo. Deus fez promessas para Abraão. Imagina, Deus falou que o povo seria escravo por 400 anos, mas que a vitória seria do povo, né, de Deus. Então imagina você saber, porque o tempo de Deus ele não é como o nosso. E o que realmente vamos ter como vitória não está nesse mundo. Muitas vezes a gente está com o coração preso nas coisas desse mundo, né? A gente tem aquele sonho, aquele projeto, e a gente fica, né, com isso. Mas na verdade, para Deus estar com a gente, para a gente verdadeiramente viver mais em paz, o nosso coração, ele tem que estar em Deus. O nosso coração ele não pode estar nas coisas desse mundo. O nosso coração verdadeiramente para a gente não abandonar a nossa fé, para a gente não abandonar a Deus, o nosso coração ele tem que estar em Deus. Porque aqui nesse mundo, gente, tudo vai passar. A pessoa, você de repente que está me assistindo, você pode ter muito dinheiro, você pode viver muito bem, né? Você pode ter de tudo aqui nesse mundo. Só que você não pode controlar o tempo que você vai estar nesse mundo. Esse mundo ele é passageiro. Então o que Deus quer verdadeiramente não é que a gente busque a ele por sonhos, por coisas que ele pode sim realizar, porque Deus tudo pode fazer. Deus quer que verdadeiramente a gente tenha o nosso coração nele. Abraão ele teve que esperar muito tempo para se cumprir a promessa na vida dele. E tinha projetos que Deus tinha no nome de Abraão, né, que seria um pai de uma grande nação, que ele iria ser lembrado para sempre assim nesse mundo, mas que ele nem ia estar mais aqui, né? Então, o trabalhar de Deus, ele é muito diferente do nosso. A gente pode sim ter sonhos, mas a gente não pode ter o nosso coração preso nesses sonhos. E Abraão, ele tinha um coração muito em Deus. Abraão, ele não tinha o coração dele preso na esposa dele. Mais para frente a gente vai ver que o coração de Abraão não estava preso no filho dele que ele tanto queria. O coração de Abraão não estava na riqueza. Abraão ficou rico e mesmo assim Abraão voltou para o lugar onde Deus mandou ele. O coração de Abraão estava em Deus e Abraão se tornou pai
o nosso, né, o Pai de grandes nações. E é exatamente isso que Deus quer. É isso que a gente precisa buscar fazer, que a gente precisa buscar orar. Não adianta você, muitas pessoas hoje em dia, nossa, hoje eu fui levar minha filha na escola e eu liguei o som, né, do carro para escutar música e tava tocando música. Aí eu falei, deixa eu ver se eu acho aqui alguém, né, falando uma palavra de Deus, né, para me escutar, né? Às vezes Deus vai falar comigo. Eu procurei uma rádio, né, que tivesse passando alguma coisa, né, alguma oração ou algum louvor de Deus e veio numa rádio uma pregação e eu deixei lá. Aí o pastor tava falando assim, bem na hora que eu coloquei, ele tava falando assim: Pastor, e eu posso fazer a minha transferência direto da minha casa? E ele falava: pode sim, direto da sua casa. Você pode fazer a transferência, não sei o quê. Ele tava falando de dinheiro, né? E ele falou assim, ele não foi com essas palavras, mas ele disse isso com outras palavras, não foi exatamente essas palavras, mas ele falou assim: esse milagre que você tanto está esperando, essa resposta que você tanto está esperando, você vai fazer essa oferta e essa resposta vai chegar para você. Ele falava desse jeito, gente. Aí eu fico pensando assim, Deus, não tô falando isso para você não dar uma oferta na igreja, um dízimo, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Eu acho até que se você quer dar, você tem que dar, mas Deus, gente, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, assim, imagina você colocar uma expectativa de que você vai dar, às vezes você está até com pouco dinheiro, com poucos recursos. Imagina você achar que você vai dar o seu dinheiro para uma igreja ou para um pastor que seja, e que a sua resposta vai chegar. Imagina só. Aí passa um dia, passa dois, passa três. Às vezes Deus, ele tem plano sim na sua vida, mas não é para agora. Deus primeiro ele precisa desenvolver com você um relacionamento. Deus primeiro ele precisa mudar seu coração. E você acha que você fazendo um pix, você vai conseguir mudar seu coração? Será que você vai estar pronta para receber aquela promessa de Deus? Deus, gente, ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha. Ele não é tipo, ó, me dá R$ 50 que eu vou te dar 500 mil. Não é assim com Deus, gente. Não é. E tem muitas pessoas que ficam frustradas com Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não leem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia e elas acreditam numa pessoa que falou exatamente isso para ela. E ela fica triste, porque ela não tem a resposta, ela não tem o milagre. Aquilo ali não acontece, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Deus, ele fez uma revelação aqui para Abraão de 400 anos. 400 anos. Então imagina só. Às vezes uma coisa que você está querendo para ontem, Deus ele até tem o plano de te dar, mas quando você mudar o quê? O seu coração. Como que Deus vai te dar dinheiro se ele sabe que o seu coração está preso no dinheiro? Como que Deus vai te dar um filho se ele sabe que de repente você vai abandonar tudo, você vai fazer tudo errado por causa de repente de um filho? Eu não sei aonde está o seu coração. Aqui são exemplos bem, mas o nosso coração ele tem que estar em Deus. A gente primeiro tem que se resolver por dentro, né? A gente primeiro tem que entender o que Deus quer. E Jesus deixou tudo isso escrito, né? Primeiro a gente tem que se transformar para aí sim Deus começar a trabalhar. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que alguém vai te contar. É do jeito que está a palavra. Então, por isso que a gente tem que estudar a palavra. E o nosso maior tesouro não está nessa vida. Porque aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tem tantas pessoas que têm tantas coisas, elas morrem. Elas morrem. E elas não podem comprar a vida novamente.
Não tem como. Não tem como fabricar uma pessoa igual àquela pessoa que se foi. Não tem como aquela pessoa voltar a viver de novo. Esse mundo vai passar. Então, o nosso coração, ele não pode estar nessas coisas, né? O nosso coração tem que estar em Deus. E é da noite para o dia que a gente vai aprender a fazer isso. A gente não é robô. Deus não criou a gente robô. Não é você ouvindo isso de mim. Às vezes até Deus falar isso para você, você não vai entender. A gente tem que procurar o quê? Ir trabalhando isso na gente, se alimentando da palavra, orando, buscando por Deus, intimidade, o propósito, né, de Deus. Aí sim a gente começa a entender o plano perfeito da salvação. O que Deus quer para nós. É isso que a gente tem que fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu fiz mais alguma observação sobre esse capítulo. Deus falou para ele não ter medo. Deus fez uma promessa, Deus selou a aliança. E imagina, Deus ele estava prometendo filho para Abraão, e Abraão já tinha 75 anos de idade. Abraão teve também uma revelação por sonho, que se falava de 400 anos. Então, imagina só, o que que Abraão fez? Ele simplesmente confiou, ele simplesmente acreditou em Deus, né? Bom, vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Bom dia. Que bênção, disse o Francisco. Quais os dias da sua live? Gente, eu faço live todos os dias, exceto de sábado, tá bom? A paz do Senhor. Oi, Diana, bom dia. Bom dia a todos. Boa madrugada, acabei de acordar. Oração por mim, Wagner. Eu vou colocar seu nome aqui, Wagner. Por favor, rogo encarecidamente por orações, minha vida espiritual, material, rogo em nome do Senhor Jesus. Gilvan, eu vou colocar aqui seu nome, Gilvan. Você acha que a igreja virou comércio hoje? Eu acredito que muitas igrejas sim, não acredito que não todas, mas muitas igrejas, infelizmente, virou comércio, distorcem a palavra, né? Infelizmente, muitas. Falou tudo. Eu sei quem e pastor que falou, porque já rebati ele. Mandei mostrar na Bíblia que Jesus pediu dinheiro para fazer milagre. Gente, Jesus, ele veio a esse mundo com uma simplicidade muito grande. A gente não vê Jesus falando de dinheiro. A gente não vê Jesus pedindo dinheiro, preocupado com dinheiro. A gente não vê nada disso, muito pelo contrário, ele fica irado, né? Naquela situação do templo, das pessoas fazendo comércio ali, ele fala que não sobrará pedra sobre pedra, né? E realmente aquele templo ele caiu, né? Então, eu acredito que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos um pedacinho da igreja e Jesus é a cabeça. Claro que se você conhece uma igreja que você se sente bem, você vê ali que aquele pastor, ele,
poxa, ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro e você pode ali dar um dízimo ali, dar uma oferta ali. Eu acho legal você ajudar. Mas, gente, Deus não pediu para as pessoas ficar construindo igrejas, por exemplo, milionárias, igrejas com contas super altas para pagar, para pedir dinheiro em nome de Deus. Deus não pediu para ninguém fazer isso na Bíblia. Deus não falou, abram muitos templos, abram muitas igrejas, igrejas luxuosas, e os fiéis deem o dízimo para manter aquelas igrejas. Deus não falou isso na Bíblia. Deus fala na Bíblia que ele pediu para construir um tabernáculo, depois o templo, né? Foi isso que Deus pediu. E o dinheiro de dízimo era para os levitas, aquele povo que não tinha terra, que eles não tinham condições, né? Deus, ele não fala disso. Ele não fala nada disso que as pessoas fazem hoje. Eu não acho que seja errado. Ah, eu abri uma igreja, então é errado. Não, não estou falando isso. Mas eu não acho justo tirar, né? Ficar impondo para as pessoas darem assim, que nem esse versículo que a gente leu, que Abraão ele deu o dízimo, ele deu voluntariamente, não existia a lei. Ele deu voluntário. E ele, para mim, ele deu em cima de uma o quê? De uma profecia divina que Deus deu para ele, né? Porque Deus falou que quem abençoasse Abraão seria abençoado. E aquele sacerdote fez o quê? Abençoou Abraão. Então, ao meu entendimento, foi isso, foi uma entrega voluntária, foi uma coisa que ele deu ali de coração. Ele não venceu aquela guerra e foi lá no sacerdote. Não, o sacerdote que foi lá para abençoar ele, para dizer isso dele. No tempo de Abraão era diferente do nosso hoje? Em qual sentido você diz? Eu não entendi. Infelizmente, o que você encontra quando você procura um canal de televisão ou na internet mesmo, só pastores pedindo dinheiro o tempo todo. E outra coisa, muitas dessas pessoas que vão para a igreja ficam idolatrando os pastores. Você não pode falar mal dos pastores da igreja, dessas pessoas, não que são ladrões, que eles colocam outros. Eu fico realmente, sim, me assustado como esses pastores são cara de pau. Distância a palavra de Deus para comer dinheiro do povo. E o povo perece por falta de conhecimento. Isso, por isso que nós temos que ler a Bíblia, gente. A gente tem que ler a Bíblia para entender tudo, né? Para a gente não ficar se enganando. É isso aí, concordo plenamente com você. Se muda, passageiro, tudo que vai passar, o importante é a gente ter o necessário para viver, não precisa ter tanto dinheiro. Assim tem as pessoas que só falam em dinheiro. Porque muita gente aqui tem milhares de dinheiro, aí que não é feliz, aí que não pode comprar a vida dela, que morre e deixa dinheiro, tudo aí, pior que tudo, morre sem Deus. Então, eu acho muito bacana a pessoa aqui nesse mundo, ela ter recursos, ela viver bem. Eu tenho esse sonho sim de viver bem, de dar o melhor, né, para minha família, de poder ajudar o próximo, mas não em cima dos outros, pedindo dinheiro para os outros, falando que é, né, em nome de Deus, essas coisas não. E também assim, se Deus vier abençoar a gente, ou se a gente já tiver recursos, a gente não pode o quê? Ter o coração preso nessas coisas, né? A gente não pode ser assim. Bom dia. A verdade, Dayana, não é só a igreja que virou começo. A maioria dos cantores gospel é tudo mercenário, melhor dizendo, quase todos missionários. Né? Infelizmente, né, o mundo está perdido. Jesus te ama, Dayana, você é uma bênção. O tempo que você falou levou 400 anos.
tempo de Abraão, sim, que o povo iria sofrer, né? Iria ser escravo no Egito. Eles iriam ter um tempo de escravidão. E pior que esses pastores, sem vergonha, desculpa falar assim, conseguem convencer o povo da igreja que eles estão certos, pregando a coisa certa. Porque eles usam o nome de Deus, gente. E as pessoas estão crendo em quem? Em Deus. Eles usam o nome de Deus. Eles falam que Deus vai fazer um milagre e a pessoa acredita. E outros pastores. Ai, ai. Pior que é verdade, gente. Por isso que a gente tem que buscar aí entendimento, né? A gente não pode também. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que Deus sempre fala no meu coração, eu falo assim aqui num contexto geral, mas a gente não pode, por exemplo, ficar julgando uma pessoa, né? A gente não pode, a gente não sabe qual que é a intimidade com Deus que aquela pessoa tem. Nesse mundo que a gente tem certeza do que, ao meu ponto de vista, é da morte. A gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode procurar melhorar como pessoa, mas nós somos falhos, né? E Deus também fala pra gente o que? Não julgar. Mas a gente tem que ter o que? Discernimento. A gente tem que se sentir bem. É como eu falei, eu não acho errado as pessoas dar o dízimo, dar a oferta, mas você tem que saber aonde você está dando. Deus está tocando para você fazer voluntariamente, como Abraão fez? É isso que é importante, né? A gente reconhecer que realmente ali eu tenho que fazer aquilo, né? A gente viver, né, em oração, na palavra, para a gente ter ali certeza do que o que a gente está fazendo é o certo, tá bom? Então, gente, essa foi a live de hoje. Amanhã vamos voltar aqui, vamos ler mais capítulos, tá bom? Acompanhe a Bíblia. Se você não consegue, né, assistir esse horário, vai ficar gravada as lives, tá bom? E amanhã teremos mais continuidade aí na leitura bíblica. Então fiquem todos com Deus. E uma pessoa perguntou aqui: você é de qual igreja? Eu não vou em nenhuma igreja, tá, gente? Eu leio a Bíblia na minha casa mesmo, né? E o que eu vou aprendendo, eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus traga paz ao coração de todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado para a honra e glória de Jesus. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.